Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios. Hoje um episódio bem inusitado, bem peculiar. Trago para vocês uma informação que os livros muitas vezes não trazem. Para vocês chegarem a esse nível de informação, vocês têm que estudar muito. Trouxe aqui um mestre da ciência, Dr. Vicente Oddoni. Dr. Vicente tem uma história com um background gigantesco, médico formado na USP, depois ele se interessou e aprofundou muito na ciência do câncer infantil. Então, o Dr. Oddoni, ele tem um background gigantesco, tanto no estudo quanto no tratamento do câncer infantil, que é uma peculiaridade muito interessante que a gente vai discutir um pouco aqui. O câncer, como vocês já sabem, é uma das doenças que mais mata hoje em dia, né? A gente fica muito com medo dos números de pandemia, etc e tal. Para vocês terem uma noção, a gente está hoje com 4 milhões de mortes por Covid no mundo, mas só no ano de 2020 foram 9 milhões de mortes por câncer. Foram mais de 20 milhões de novos casos de câncer no ano de 2020. Então ainda é uma doença que a gente pode considerar pandêmica. Se você, por acaso, não tiver nenhuma morte violenta, nem morrer de infarto, provavelmente você deve se deparar com um obstáculo oncológico na sua vida. Por isso, vale muito a pena a gente aprofundar nesse tópico tão importante e nada mais nobre do que aprofundar nesse tópico com quem vem com a informação diretamente da raiz. Então, o Dr. Vicente, além de ser um entusiasta, um médico que se dedicou uma vida inteira para entender o câncer, ele também é um pesquisador nessa área. A gente vai saber um pouquinho desse conhecimento, desfrutar um pouquinho e beber o mel diretamente dessa fonte. Primeiro, Dr. Vicente, obrigado aí por estar com a gente hoje, obrigado pela sua ilustre presença. Eu queria entender, Dr. Vicente, qual é a grande diferença básica num câncer em criança e num câncer em adulto? Quais seriam os pontos chaves que a gente pode falar assim, bom, um paciente oncológico infantil ele é diferente de um paciente oncológico de adulto por essas razões. Quais seriam essas razões? Tem muitas diferenças, né? Você tem alguns cânceres que são virtualmente exclusivos de idade pediátrica. Pode ocorrer minimamente em idade adulta e também ao contrário, obviamente. Existem outros fenômenos importantes, por exemplo, a gente tem uma ideia que o adulto possa tolerar muito mais no tratamento, ter menos toxicidade, etc. Isso é uma inverdade. A criança tolera muito melhor, tanto que hoje em dia, para algumas moléstias que ocorrem tanto em criança quanto em adulto, você tem uma certa tendência a puxar para a idade adulta aquilo que você faz em idade pediátrica, inclusive em termos de intensidade do tratamento. Dando uma intensidade maior, se preparando para aguentar os efeitos colaterais e com isso também tendo resultados melhores. E uma outra coisa, se você for olhar o histórico do tratamento do câncer, você vai ver que começaram a haver êxitos em termos de tratamento de câncer, primeiramente entre os adultos. E dá para a gente entender o porquê disso. Com muito mais frequência do que no câncer infantil, o câncer de adulto pode ser localizado. Portanto, ele pode ser passível de extrações, de cirurgias ou de técnicas físicas, como a radioterapia, que possam controlá-lo. Já o câncer infantil, diferentemente, ele, via de regra, é disseminado. Portanto, ele só começou a ter sucesso, digamos assim, terapêutico, quando nós somos capazes de abranger o organismo como um todo. Isso só aconteceu com a moderna era da quimioterapia, cujo início pode ser marcado com a publicação dos dados do Dr. Sidney Farber em 1948, quer dizer, não faz tanto tempo assim atrás, quando ele publicou os primeiros resultados com uma droga, a aminopterina, cujo derivado, aí, o metrexato, até hoje é uma droga tão importante, publicando os primeiros controles transitórios, a bem da verdade, mas controles em leucemias agudas, ocorrendo, enfim, que podem ocorrer tanto em crianças como em adultos. Quer dizer, foi a primeira vez que você conseguiu, com drogas, intervir realmente na evolução de uma determinada moléstia neoplásica, e depois daí o progresso foi fantástico, né? Até os dias de hoje. E para a gente considerar um grupo celular, um câncer, existem algumas peculiaridades, algumas características que essa célula pode ser considerada um câncer, né? Geralmente, aquelas células que conseguem fazer alguma alteração celular e escapar da morte celular ou escapar de um controle da imunidade, poderia ser chamado de um câncer. Como é que a gente pode definir o que é um câncer? É uma proliferação anômala, né, em essência, e que ela acaba ocupando espaço, digamos, das partes normais
enfim, e o organismo deixa de ter as benesses daquelas células normais e passa a ter só os efeitos malévolos daquelas células anormais. A gente imagina que uma célula cancerosa, que o câncer, enfim, são células que se reproduzem com extrema velocidade, etc., e ocupam espaço. Isso é uma inverdade. Na verdade, a maior parte das vezes, a velocidade de replicação não é tão grande assim. O que acontece é que o câncer, ele se imortaliza. E a célula não morre, aquilo que você falou. Como é que o câncer ocorre? Vamos supor que o câncer é uma doença genética, não genética no sentido hereditário, de transmissão. Claro, isso também existe, mas é uma minoria de casos. É uma doença genética no sentido de que depende de alterações no núcleo da célula. Então, suponhamos que você tem uma determinada população celular, aí você tem uma célula que sofre uma mutação, sofre uma alteração qualquer. Isso está ocorrendo com todos nós que estamos aqui e ocorre inúmeras vezes na vida, no dia, enfim. Se nós não tivéssemos bons mecanismos de controle, a ocorrência do câncer seria muito maior do que é. E por que todas essas alterações não acabam virando câncer? Porque ou o organismo corrige as alterações, ou então essas células morrem. Sofre aquilo que se chama de apoptose, que é uma morte celular programada. Bom, e Deus, como é muito sabido, ele fez também o seguinte para a gente: não basta só ocorrer um episódio para virar um câncer. Precisa haver isso que eu falei, não haver a correção nem a morte, e aí se diferencia uma população já anormal, mas não é suficiente para formar um câncer. Precisa ocorrer isso uma segunda vez sobre essa mesma população. Pode ocorrer uma terceira e quarta também, mas pelo menos 2 vezes ocorreu o mesmo fenômeno, não haver a correção por esses mecanismos que nós falamos, e aí sim nós teremos um câncer instalado. E a gente pode entender também um pouquinho o que são aqueles cânceres que têm transmissão hereditária ou que são congênitos. Esses pacientes, eles já nascem com a primeira mutação no seu corpo, no seu background genético, digamos assim. Então, ele precisa de uma só para o câncer surgir. Então, é fácil da gente entender que esses pacientes vão ter essas doenças mais precocemente. E se, por exemplo, os órgãos onde essa doença incide forem órgãos duplos no nosso organismo, como 2 olhos, 2 rins, etc., haverá uma tendência de ocorrer nos 2 órgãos ao mesmo tempo. Então, dessa maneira, seria explicado um câncer infantil? Um câncer infantil. Veja, essa questão de você nascer com uma mutação, por exemplo, ela não é exclusiva do câncer infantil. Hoje em dia nós sabemos uma coisa muito disseminada, um conceito muito disseminado, são os cânceres de mama, né? E a ocorrência familiar desses cânceres de mama. É mais ou menos o mesmo tipo de situação. A única diferença é que ele ocorre mais precocemente também, mas não tão precocemente como numa criança pequenina. Se você imaginar, por exemplo, senhoras que tenham essa mutação, o câncer, para provocar o câncer de mama e outras neoplasias também, provavelmente, se todas elas chegarem aos 70 anos, enfim, não falecerem por outras causas, etc., 100% delas terão um câncer. Perfeito. E se você lidar com alguém que não tem essa mutação, esse percentual poderá ser atingido também, mas só que vai depender de uma idade muito maior do que essa para que o 100% ou próximo a 100% seja alcançado. Perfeito. E então, o que mudaria na oncogênese ou na formação de um câncer infantil e de uma formação de um câncer de criança? É esse o fator que a criança ela já vem com a primeira etapa já Não vencida? necessariamente. A criança pode, na maior parte das vezes, as 2 mutações mínimas que nós falamos, elas vão ocorrer depois que ela nasce. Num número menor de casos, elas ocorrem e já nascem com uma delas. Veja, você está perguntando por que, por exemplo, um neuroblastoma, que é um tumor virtualmente exclusivo de idade pediátrica, ou tumor de Wilms, que começa nos rins, virtualmente exclusivo de idade pediátrica, por que ele ocorre só em criança e não ocorre em idade adulta, por exemplo? Porque esse mesmo fenômeno, etc., não tem suas repercussões na idade adulta e muito mais precocemente. Aí são situações que são ainda objeto de muita análise, objeto de hipóteses a serem confirmadas, etc. São fenômenos ainda não bem entendidos, né? A desregulação, hoje em dia existe uma tendência a você analisar o câncer dentro de um contexto de doenças graves, que, embora tenham rótulos diferentes, elas podem ter uma gênese análoga.
dentro do seu surgimento, como alterações dentro do núcleo celular, etc. Discute-se, inclusive, como é que essas doenças, ou como é que esse conjunto de situações poderia ser chamado. Não existe um bom nome para isso ainda. Algumas pessoas tendem a chamar, por exemplo, de doenças catastróficas. Agora, imagine você, se amanhã você for conversar com o pai e com a mãe, você vai procurar quem agora para o tratamento do seu filho? Vai procurar um especialista em doença catastrófica. Eu acho que não pode haver nome mais infeliz. Sim. Mas eu estou dizendo é uma realidade. Na verdade, existe um grupo de doenças que são análogas na sua gênese. E, portanto, hoje, quando você analisa hospitais de câncer, por exemplo, você vai ver que muitos deles têm partes do seu interesse científico dedicados a outras moléstias em função desse conceito. Nós mesmos, no nosso serviço na USP, estudamos bastante uma moléstia que aparentemente não tem nada a ver com o câncer, mas tem certas relações biológicas, que é uma doença chamada epidermólise bulhosa. Uma doença terrível. Enfim, hoje em dia, uma técnica eventual para tratá-la envolve transplante de medula, e a gente tem feito isso na universidade. Mas eu estou só apenas citando esse exemplo, né, que essa seria uma doença enquadrável nesse contexto que nós falamos aí. Perfeito. Então, se a gente pudesse separar, por exemplo, pega uma criança com um neuroblastoma, né? O quanto disso é ambiental, quanto disso vai ser epigenético e quanto disso vai ser apenas genético, né? Aí eu estou colocando a questão, será que se existisse algum exame lá atrás, que a gente fizesse um diagnóstico logo após um recém-nascido, a gente já sabe que a criança vai ter um neuroblastoma ou depende de alguns fatores ambientais a qual a criança vai ser exposta? Certamente isso acontece, você não sabe isso com muita exatidão, obviamente. Eu vou citar alguns exemplos para você, ou 2 exemplos muito, muito tranquilos. Um deles é com as chamadas leucemias mieloides agudas do lactente. Normalmente surgem com um tipo específico de mutação, ok? Crianças pequeninas que desenvolvem essa leucemia mieloide aguda têm um tipo específico de mutação. Onde que essa mutação surgiu? Será que ela já veio do útero da mãe ou não? Hoje em dia nós temos pistas muito interessantes nesse sentido. Crianças que desenvolveram essa mutação, que desenvolveram essa doença com alguns meses de vida, mas que tinham seu sangue colhido anteriormente para fazer o teste do pezinho, Sim. que todo bebê faz quando nasce, tiveram essas amostras guardadas, analisadas. E se verificou que, embora naquele momento não houvesse a doença presente, mas essas mesmas mutações já estavam lá presentes. Certamente elas vieram, então, da vida intrauterina. A criança nasceu dessa forma. Aí estudar o porquê que as mães teriam tido essa chance maior de desenvolver a mutação. E aí nós conseguiríamos saber, talvez, um mecanismo de evitar drogas, alimentos, uma série de elementos poderiam explicar esse tipo de coisa, né? Uma outra situação que pode também ser olhada como representativa disso que nós estamos falando é que ocorre com crianças que nascem através de fertilização in vitro. A fertilização in vitro, ela mesmo nas crianças que... Fertilização in vitro, aquela que mexe dentro do núcleo, chama-se ICSI, né, que você injeta dentro do citoplasma, a injeção intracitoplasmática do esperma, né? Há essa manipulação genética toda. Se verifica em algumas dessas crianças que mesmo fenotipicamente normal, olhando se ela não tem nenhuma anormalidade, mas elas podem ter as alterações epigenéticas do seu genoma, teoricamente normal, mas a função dele é anormal. E essas crianças podem eventualmente não ter alteração nenhuma, mas em um número relativamente significante delas, você pode surgir, por exemplo, uma neoplasia. E aí a gente vai encontrar que outros quadros sindrômicos dentro do elenco de doenças pediátricas podem ter alterações epigenéticas similares. Então, qual é o link entre essas coisas? Onde é que vem o fenômeno que deflagra esse processo todo? E aí é a grande questão a ser estudada. Se o senhor fosse chutar uma proporção de dependência puramente genética ou puramente epigenética, eu vou traduzir para os leigos, né? Se a gente estivesse tentando achar uma proporção, o quanto aquele câncer veio de
um pré-determinismo, por acaso, por a sorte, e o quanto ele veio pelos fatores ambientais? Daria para fazer alguma proporção? É difícil de dizer. Olha, você sabe, por exemplo, isso é em cerca de 4 a 5% das crianças apenas você encontra claros determinantes do surgimento de um câncer. Por exemplo, uma criança com uma síndrome de Down, problemas que você sabe que são associados ao surgimento maior de câncer. 4 a 5% dos casos apenas. Quando você estuda essas crianças geneticamente, você vai encontrar em pelo menos 15% delas alterações genéticas que não se traduziam por situações, enfim, de aparência da criança, ou de comportamento, ou enfim, de alterações que fossem sugestivas de tal qual problema, como, por exemplo, acontece na síndrome de Down. Mas existem aquelas alterações lá presentes e certamente há uma imbricação entre elas. Mas você vê que nós estamos falando de números pequenos e ainda, né? E provavelmente, na medida que a metodologia se aprimora, você vai ter condições de identificação muito mais ampla desse tipo de alterações todas, né? E ultimamente, né, baseado nessa observação, a gente viu que surgiu até uma teoria do campo celular, né? Não só apenas uma mutação genética que poderia dar um câncer, mas alteração da arquitetura do Sim, campo inteiro daquelas células, né? sim, E isso sim, talvez sim, poderia ser o responsável por sim. permitir com que essa célula perdesse a capacidade de, né, obedecer ao sistema imune, Sim, sim, obedecer a sim. uma Quer dizer, porque que apoptose. lá dentro, hoje existem até uma série essa relação entre o ambiente que a célula vive e o seu comportamento, ele é muito flagrante. Existem, por exemplo, crianças que podem ser beneficiadas em determinadas condições, eh, doenças em que nós usaríamos genericamente transplantes de medula óssea, em que, na verdade, você não precisaria de transplantes da medula óssea, do tutano, daquilo que fabrica o sangue, mas transplantes de células mesenquimais, que compõem aquele framework, né, aquela arquitetura toda onde essa célula se reside. Alterações que podem ocorrer, enfim, nesse ambiente. Algumas vezes são situações raras, mas não são impossíveis de ocorrer, são raras. Imagine você uma criança que, vou citar um exemplo bem extravagante, digamos assim, um menininho que receba, ou uma menina que receba um transplante de medula óssea de um menino. Então é muito fácil depois você ver quem é a célula de um, quem é a célula de outro, que a menina é XX, o menino é XY, e eventualmente recebe um transplante por uma leucemia nessa menininha. Aí quando você vai ver uma recorrência que ocorre tempos depois, você analisa a célula leucêmica, ela não é XX, ela é XY. Ou seja, veio, Então, o que estava errado veio era do o doador. ambiente. O que é que apertou o Ah, gatilho? perfeito, perfeito, faz muito sentido. É, Mas o que veio desse ambiente que é impossível é aí que é descobrir ainda. difícil ainda se saber, né? Ou seja, alguma coisa essa criança fazia, né, seja, né, de alimentação, algo chegava no corpo dessa... Alguma coisa trazia essa alteração. Hoje em dia, o grande sucesso da oncologia pediátrica hoje permite você celebrar taxas de cura. O oncologista pediátrico é muito generoso com o termo cura, mas na verdade isso pode de fato ocorrer. Quer dizer, cura com tudo aquilo que a palavra quer dizer. Para você ter ideia de como isso é representativo, esses são números americanos, mas provavelmente que no nosso país não seja muito diferente. Se você pegar qualquer coisa entre 15 e 45 anos, por exemplo, quer dizer, um adolescente, um adulto jovem, né? Você vai ver, 1 em cada 250 é um sobrevivente de câncer infantil. É um número extremamente expressivo, Sim, né? alto. Um número extremamente expressivo. Então, quer dizer, essas coisas todas, você tem um grande sucesso, e a isso, a que se deve esse grande sucesso? Ele se deve fundamentalmente, ainda hoje em dia, em termos numéricos, em termos quantitativos, à quimioterapia, que é um tratamento repleto de toxicidades, inespecífico, etc. E a medicina tem caminhado para sair dessa generalidade para uma coisa específica, os chamados tratamentos-alvo, onde você identifica alterações específicas na célula doente e as trata. Nós estamos fazendo isso cada vez mais, mas certamente nos próximos anos, na próxima década, enfim, próximas décadas, isso daqui vai atingir um tamanho, uma dimensão muito grande. Não vai ser para... Eu assisti algumas mudanças na filosofia do tratamento do câncer. Essa daqui, eu acho que... Espero que Deus me dê
me dê esse saúde presente. para assistir. Com Mas certeza. acho que eu não vou conseguir participar Não, muito. acho que isso já está acontecendo, né, com Já. as imunoterapias. Já. Na verdade, é como se eu descobrisse algo que tem naquela célula cancerígena, que seria como se fosse um crachá ou uma identificação que só ela tenha, e aí eu vou atrás desse crachá e coloco uma droga explosiva que vá atrás desse crachá, mais ou menos isso? É, mais ou menos. Nós estamos fazendo alguns estudos interessantes, eu não vou divulgar detalhes, porque são coisas que estão ocorrendo, com um tipo de neoplasia, onde há uma associação com determinadas doenças virais, e você combate esse vírus especificamente com uma droga que aparentemente não teria nenhuma relação com o tratamento daquele câncer, e você controla o câncer. Perfeito. Isso, E qual seria a relação? se o vírus é o determinante do surgimento do câncer, eu Ah, mato sim, o sim, sim. vírus, Por eu exemplo, o acabo com vírus câncer. Epstein-Barr já foi muito relacionado com câncer. Justamente Olha aí, esse é o bom. estamos Esse é o descobrindo um pouquinho mais. Conta um pouco mais. Então, se você, por acaso, faz um tratamento, uma terapia para o vírus, você resolve o fator causal como se fosse realmente o É a desencadeante. tendência. E a gente está estudando uma técnica muito simples de acabar com esse vírus. Já tivemos pelo menos uma criança cujas condições clínicas não permitiam que ela usasse um tratamento agressivo de outra natureza, ela não toleraria, em que ela se beneficiou muito desse tipo de abordagem. E existem, enfim, outros métodos até de fazer isso com um pouco mais de agressividade. Enfim, são caminhos que nos são mostrados e que vão trazer muita coisa. Doutor Vicente, o senhor tocou num assunto muito interessante agora, que é um câncer pós um estímulo de uma infecção viral. Essa é uma coisa muito interessante, né? Existe um receio disso agora com o coronavírus SARS-CoV-2, né? Existe um receio, sim. Você sabe que essas coisas precisam ser olhadas com muito cuidado. Existe um vírus chamado Simian virus 40, SV40. Existe um tumor do sistema nervoso central chamado ependimoma. E com muita frequência você encontra incluído no núcleo desse ependimoma o tal de SV40. Opa, deve ser que o SV40 é relacionado a um pensamento lógico, né? Mas, obviamente, você não pode fazer um estudo onde eu vou injetar SV40 para fazer. Só que, há um bom tempo atrás, houve um acidente vacinal. Quer dizer, vacinas preparadas para poliomielite, elas foram contaminadas acidentalmente com SV40. E milhares de crianças foram, então, injetadas com esse vírus. Então, houve um acompanhamento que continua até hoje. E, a bem da verdade, essa coisa não terminou ainda de ser estudada. O que se esperaria? Vamos ver se nesse grupo de crianças vai surgir o tal de ependimoma. E não surgiu. Então, por que aquele vírus estava fazendo lá dentro? À toa ele não estava lá, né? Essas coisas realmente não são. Mas, por outro lado, né, se você imaginar que os vírus estão associados a esses processos de mutação, tudo, e sejam talvez os agentes mais importantes nesse sentido, você tem algumas evidências que mostram que isso seja uma coisa real. Por exemplo, a gente não tem dados estatísticos no nosso país que permitem dizer isso, mas aqueles países que têm dados estatísticos muito precisos, que sabem com que peso a criança nasceu, as populações de crianças, que cor dos olhos, etc. Você tem essas informações. Na Inglaterra, por exemplo. Então, você olha, o aumento de casos de leucemia na Inglaterra, ele não é apenas um aumento vegetativo. Quer dizer, é claro que na medida que sejam aprimoradas as condições sociais de uma população, você deixa de morrer daquelas doenças socialmente evitáveis, digamos assim, que tem como denominador comum desnutrição, enfim, tudo isso, e você passa a morrer de doenças degenerativas como câncer. Mas você olhando esse aumento, você vê que de vez em quando há picos que ocorrem. E aí você vai olhar o ano precedente, ocorreu no ano precedente, por exemplo, epidemias de influenza. Perfeito. Você não tem a relação causa e efeito. Mas existe um dado que pode ser. Existe uma tendência meia frustra epidemiologicamente de mostrar que no universo norte e no universo sul, no verão no universo norte e o verão no universo sul, no hemisfério sul, nessas fases você vai ter uma ocorrência maior de câncer. Aí você imaginaria por quê? O verão se segue ao inverno, e no inverno você tem as viroses, etc. Mas são todas situações a serem ainda
devidamente Neste caracterizado. sentido, era de se esperar nos próximos anos um aumento oncológico generalizado, uma vez que a gente tem aí já um grupo... Se é que a Covid vai ter alguma coisa a ver com isso. Isso não significa. Quando houve o H1N1, por exemplo, recentemente, ficou se esperando. Houve uma grande epidemia, não teve a magnitude que essa do SARS-CoV-2 está apresentando, mas houve uma grande epidemia. Se esperou muito, vamos ver se vai aparecer muito mais câncer, mas não houve um impacto decisivo sobre isso. Mas essas coisas demoram muito tempo até para você caracterizar de uma maneira epidemiologicamente consistente, né? Sim, se com o vírus a gente não sabe, uma outra coisa que surgiu junto com a pandemia foram as vacinas de RNA, que até então não existiam, né? Exato. Se a gente pode raciocinar que qualquer alteração no nosso meio genético poderia favorecer a talvez uma mutação, existe algum receio de uma Não. vacina? Impossível. A metodologia que envolve a aplicação dessas vacinas, é impossível a incorporação do RNA com uma mutação dentro do contexto Porque ela para no celular. mensageiro? Ela para antes até ela para no mensageiro, isso mesmo, antes de sair para o citoplasma, né? As pessoas acho que ficam um pouco com medo Sim, daquela, como é que é o nome daquela fita? Eu Sou a Lenda, né? sim. Eu Sou a Lenda, o começo do Eu Sou a Lenda começa com uma atriz lá mostrando que descobriu uma cura do câncer, uma vacina, etc, etc, etc e tal. E todo mundo curou de câncer, ninguém mais morria de câncer, ótimo, né? E usaram aquela tal de vacina que mexia no DNA, etc, etc e tal, e depois todo mundo virou mutante, virou zumbi, né? E extinguiu a população do mundo. Acho que as pessoas têm esse medo. Se Não, baseia nesse mito. absolutamente irrealista. Inclusive, a Kathleen Caricó, quem foi uma das precursoras da vacina de RNA, estudava terapia para o câncer, né? Sim, mas é isso que nós estamos até falando, aquela questão das doenças imbricadas entre si, né? Elas são doenças que têm uma gênese relacionada, então você aprende com uma, você pode aprender muito com relação à outra. Tratar melhor uma através do conhecimento de uma outra. E quando o senhor comentou dos cânceres em geral, não só infantil, deles não necessariamente terem um crescimento super exagerado numa velocidade e tal, a gente sabe que no câncer de adulto existem algumas alterações metabólicas que aquelas células elas são de uma certa forma privilegiadas, por exemplo, com a mudança da mitocôndria, que passa a produzir proteínas a favor da célula, como a glicólise na presença do oxigênio, a glicólise aeróbia. Na criança, é mais ou menos assim ou existe alguma diferença metabólica daquelas células? Não, elas têm diferenças metabólicas no sentido de você não ter uma apoptose, uma morte tão como ocorreria numa situação normal. Mas você imagine, por exemplo, mas há similaridades com a situação normal de vida. Imagine um bebê. O bebê nasce lá com 50 centímetros e 3 quilos, 4 quilos, qualquer coisa assim, tá? Quando ele tem 1 ano, ele está com 75 centímetros e tem um peso X, ok? Mas vamos a ter mais altura. Ele cresceu 50% da altura dele. Bom, se ele continuar crescendo 50% de 1 ano, ele vai ficar do tamanho do edifício Copan ou qualquer coisa dessa, muito precocemente. Mas o que acontece? O ser humano ele cresce com um crescimento que segue um modelo matemático chamado gompertesiano, né? Quer dizer, na medida que você atinge a população celular final, a velocidade de crescimento ela diminui. Isso é um fenômeno universal para todas as células. O câncer também é assim. Na imensa maioria dos tipos de câncer ocorre o mesmo tipo de problema. Então, na verdade, existem diferenças metabólicas sensíveis entre uma célula normal e uma célula anormal. Todavia, elas não são assim tão dramáticas, porque você vê que até nesse fenômeno mais comezinho, elas tendem a ser similares uma com a outra. Tá, perfeito. E existe alguma peculiaridade metabólica infantil ou não? A gente Não. pode encarar o câncer infantil igual ao câncer de adulto. Exatamente. Existem alguns tipos de câncer que mesmo quando tem a população final muito muito bem instalada, constituída, ainda eles mantêm uma velocidade um pouco maior, quer dizer, fugindo um pouco dessa tônica que nós falamos, mas são situações menos frequentes.
Eu vi que o senhor também tem uma linha de pesquisa na musicoterapia com crianças. Conta um pouquinho para a gente, como é que funciona isso? Eu não tenho nada, não, eu não toco nem campainha, mas o que acontece é o seguinte, se você for olhar os grandes centros de câncer no mundo, né, todos esses centros têm trabalhado muito com medicina integrativa, que utiliza uma série de técnicas, uma das quais é a musicoterapia, existem outras, yoga e outras mais. E isso é uma verdade, né? Existe muita dificuldade em se estudar isso daí, porque é claro que os modelos cartesianos que nós usamos na ciência habitual, na via de regra, não são aplicáveis nessas situações. Você precisa usar outros modelos de estudo, que aliás existem e muito interessantes. A gente tem uma linha, abrimos dentro da USP um serviço de medicina integrativa. Na verdade, ele foi instituído por um colega que se dedica à medicina integrativa, o Dr. Ricardo Gelman, e hoje ele é coordenado por uma médica e uma enfermeira, que estão, enfim, agregando esse processo todo, a doutora Paula, a doutora Rita, e, enfim, eu estou lá como catalisador, mas eu não entendo nada. Eu acho que eu tenho certeza absoluta, o que eu posso dizer para você é que eu tenho absoluta convicção de quem consegue enfrentar todas essas vicissitudes de uma maneira mais racional, inserindo-se nas coisas do mundo, mantendo a sua expectativa enfim, com aquilo que uma pessoa deve pensar, deve almejar, e que às vezes ela é desviada desse sentido em função de uma coisa grave que lhe ocorre, mas quem consegue manter isso pode ter certeza que vai melhor. Eu tenho absoluta convicção disso. Agora, então, como essas coisas que trazem o mundo que nós desejamos mais próximo de quem necessita um tratamento, tal e qual tratamento, essas coisas influenciam de uma maneira muito positiva. Como elas influenciam, às vezes é difícil de você saber, mas que influenciam. Talvez um sistema neuroimunológico, né? Alguma coisa do tipo. Isso vale para terapia com os animais também, né? Com os mas pets. sem dúvida nenhuma, eu sou um entusiasta dos animais, já escrevemos várias coisas disso. E o senhor vê isso na prática, a diferença, né? De usar um animal na terapia ali? Usamos, olha, eu conheci essa história de animal em tratamento de câncer muitos anos atrás em Denver, e fiquei encantado com essa história aí. Tem um amigo nosso, doutor Israel Bendit, ele me deu uma Golden, filha da Golden dele, né? Então era a Mel e a Flora, e nós levamos a Mel e a Flora para visitar o nosso hospital. Então foi a primeira experiência que realmente houve aqui no nosso país. Acho há um bom tempo atrás, mas hoje em dia existem muitas pessoas que se dedicam a isso. Para você ter ideia, lá no Itaci, nós temos até cavalo que vai lá agora, pônei, né? Nossa, fantástico. Vamos lá, temos... Mas aí ele entra na enfermaria, como é que funciona? Não, ele vai, não, aí também não, né? Ele vai no pátio, na enfermaria não daria. Mas o cachorro entra? O cachorro entra. E como é que funciona a questão de controle, assim? O cachorro vai levar bactéria, não vai levar bactéria? Como é que funciona? Olha, essa é uma ideia, assim, que a gente... essas coisas podem ser muito mais próximas do dia a dia comum, e o benefício que elas trazem, sabe? Ele sobrepassa qualquer dificuldade. Então, nós levamos o cachorro com as devidas vacinas, vermifugado normalmente e banhado. Perfeito. E aí é a maneira como ele estará. Os cavalinhos vão do mesmo jeito, os pôneizinhos, eles ficam do lado de fora. Nós temos uma área grande lá, eles vão lá, as crianças vão, andam no pônei, brincam com o pônei, e é uma beleza. A gente tem uma área onde as crianças que estão isoladas, por exemplo, para transplantes, o que quer que seja, elas são separadas de um pátio assim por vidro, etc. E ali a gente faz uma série de visitas em massa, né, quer dizer, grupos grandes de amigos da escola, etc., que não pode ficar próximo por essas razões transitórias, digamos assim. Aí eles vêm através do muro, e quando os animais também vão visitar dessa forma, quando não podem, mas na maior parte das vezes eles podem ter o contato direto, sim. Tanto que nós estimulamos muito a todos os nossos pacientes a terem o seu cãozinho, o seu animal, fantástico, fantástico. Isso com certeza modifica muito, né, a forma com que a criança passa pelo processo. Muito. E conta um pouco pra gente das megaquimioterapias. Como é que funciona? O que seriam essas megaquimios? A quimioterapia normalmente é o procedimento associado a transplantes de medula, né? Quer dizer, você faz uma dose altíssima de remédio, com isso você visa, com isso daqui eu vou matar
tudo quanto é célula que existe no organismo, mas eu também mato as células normais. Então, se eu usar uma droga dessa natureza, ou nessa quantidade, eu posso destruir as células doentes, mas eu destruo também a capacidade do indivíduo de sobreviver. Então, eu tenho de repor esse indivíduo, e esse é o princípio do transplante. Autólogo, se eu usar células, enfim, tronco do próprio indivíduo, ou halogênico, se eu usar de um doador. Tudo isso, é claro, que tem um limite. Você pode, conforme você vai subindo na quantidade de drogas que você dá, você pode chegar em situações onde você destrói outros territórios que você não tem condição de repor ainda, como sistema nervoso, sistema gastrointestinal, etc. Mas esse é o princípio básico das megaquimioterapias. Tem de ser olhado com muito cuidado tudo isso. Não são todas as drogas que são aptas, digamos, a fazer esse propósito. Muitas drogas funcionam dentro de um conceito que a gente chama de cinética de primeira ordem. O que significa? Eu tenho aqui um grupo X de células doentes, né? E eu uso uma quantidade X de um determinado agente, via de regra, um agente antimetabólico, digamos assim. E eu consigo, com esse agente, naquela quantidade, matar metade das células doentes que o indivíduo apresenta. Então, o pensamento intuitivo é: se eu repetir aquela dose, eu mato outra metade e acabou o problema. Mas não é assim. Eu não mato quantitativamente, eu mato proporcionalmente. Então, eu mato a segunda mais uma metade, depois outra metade, outra metade, outra metade. Dessa forma, o que acontece? Não vou conseguir matar a última célula doente que o indivíduo tem. Então, esse bocadinho que sobra, essa porcariazinha que sobra, quem vai ter de dar conta são as próprias defesas do organismo. São os princípios da imunoterapia, do fortalecimento orgânico individual, para o tratamento do câncer, etc. Pô, perfeito. E quando o senhor já deve ter se deparado com mães que optam por um tratamento não convencional ou alternativo. Qual que é a tua conduta frente a uma mãe que quer, né, tratar uma criança apenas com um método alternativo, seja, né, ir em alguma curandeira ou tratar com dieta de suco? Existem vários métodos hoje, principalmente, né, difundidos pelo mundo todo com as redes sociais. Você facilmente tem acesso a páginas que muitas vezes não contam histórias reais. A gente descobriu, acho que um caso na Austrália, se eu não me engano, uma blogueira que tinha câncer, inventava um método de sucos, inclusive uma dieta para tratar o câncer. Então a gente vê muita coisa hoje na internet e é difícil você saber o que é verdade, o que não é, o que realmente funciona ou não funciona. Quando o senhor está frente a um caso de uma mãe que opta por um tratamento alternativo porque tem medo da quimioterapia, qual que seria a sua reação? Olha, eu vou dar uma opinião absolutamente pessoal, e aquilo que nós fazemos na nossa instituição. Nós sempre orientamos as famílias, explicamos exatamente o que é que acontece, explicamos o porquê que tal e qual droga é necessária, explicamos o que vai acontecer se aquele tratamento alternativo ele for adotado de uma maneira exclusiva. Agora, existem tratamentos alternativos que são extremamente lesivos, ou potencialmente muito lesivos. As pessoas vão usar uma coisa que é muito usada, ginseng, né, que, por exemplo, é uma coisa extremamente utilizada, né? O ginseng pode causar sangramento por causa de afetar a coagulação. Então, você tem que suspender o ginseng, você leva para uma cirurgia. Estou dando um exemplo. Mas se não é uma droga se não é alguma coisa, um procedimento que vai trazer malefícios para a criança, nós permitimos que use. Se for algo complementar, tudo bem, né? Só não pode Olha, ser substituto, só talvez. pelo substituto não, e obviamente ele não pode ser algo que seja potencialmente lesivo para a criança, né? Tá. E tem alguns que são potencialmente lesivos. Pela sua experiência pessoal, se existissem alguns conselhos às mães que querem evitar um câncer oncológico, um câncer numa criança ou uma doença oncológica numa criança, teriam alguns fatores de estilo de vida que o senhor recomenda? É difícil dizer isso em criança, sabe? Mas em adulto, você tem muito mais tempo para intervir nisso. Coisas dietárias, a questão do cigarro, etc, etc e tal. Em criança você não tem tanto isso. Em criança, a chave de auxiliar no combate ao câncer é muito menos evitar o surgimento do câncer, mas diagnosticá-lo precocemente.
E as crianças vão ao médico, levados pela mãe, enfim. E muitas vezes, nessas visitas rotineiras, esses cânceres são notados. Até porque o câncer, normalmente, na sua apresentação, a gente tem uma ideia errônea de que o câncer, se você olhar para a criança, já fez o diagnóstico e que ele ocorre em populações destinadas a tê-lo. Isso nós já comentamos aqui agora, que isso não é verdade. Mas o câncer, via de regra, mimetiza situações pediátricas corriqueiras. Então, é aí que você tem de orientar a mãe tem de saber, é óbvio que a criança não vai ter uma febre, não vai sair correndo pensando num câncer. Febre tem 500 mil causas, muito mais frequentes do que o câncer. Mas se você não tem uma explicação, se a coisa se acentua, não acha uma causa provável, não resolve, etc., não há que ter medo de pensar em câncer, porque quanto mais cedo você fizer o diagnóstico, melhor você vai estar ajudando aquela criança. Perfeito. E existe a questão do medo de assim, você falar a palavra câncer para uma mãe, muitas vezes é difícil? Olha, todo contato com os pais tem de ser fundamentado na verdade, evidentemente, mas ele tem de ser sempre individualizado. Você não precisa sair dando uma aula de câncer no momento que o diagnóstico é feito, mas você precisa introduzir aqueles aspectos gradativamente. É uma coisa contínua. Não existem informações estanques. Olha, hoje eu vou sentar aqui e vou explicar para a senhora o que está acontecendo. Não existe isso. Você tem de explicar no dia a dia. Em cada momento aquilo vai aparecendo, vai surgindo, as perguntas vão aparecendo, você vai, enfim, esclarecendo e você vai crescendo junto, em confiança, em entrega até um ao outro, enfim, nessa luta toda, que é uma luta que vale a pena lutar. Vale com certeza. E o senhor que já viu muita coisa de ciência, publicou, né, já ganhou Prêmio Jabuti, já fez tratados oncológicos, trabalhos científicos. Existe algum paciente na tua experiência pessoal que contrariou a ciência que você conta para nós? Que eu não tenho uma explicação racional pela qual ele foi curado. Essas são coisas que a gente normalmente explica muitas vezes, né? Tem uma mocinha que nós tratamos, que foi minha afilhada de casamento, inclusive, e essa mocinha tinha uma doença muito grave, teve 2 recidivas, não podia ser transplantada. Em uma ocasião, numa recidiva, ela estava com um quadro infeccioso gravíssimo, e eu fui olhando no microscópio uma célula dela, tinha meu Deus, o que são esses pontinhos? Na hora, inicialmente, eu não reconheci, depois eu ver com mais detalhe, era Trypanosoma cruzi. Por alguma razão, que nós até hoje não conseguimos descobrir, ela adquiriu um Chagas agudo. E ela conseguiu superar tudo e se curou. Mas se você for olhar dentro dela, em que pese ter sido uma coisa muito difícil, tinha uma lógica para dar a cura nela, para ela se curar. Agora, eu tenho um único paciente que eu não tenho uma explicação, é um menino que teve uma leucemia grave, teve 2 recidivas, na segunda recidiva teve um quadro infeccioso com doença ativa, a família optou por parar o tratamento, deixar que ele fosse em paz. Ele está hoje até aí, um adulto já, acho que uns 40 ele voltou anos. curado? Curou. Não sei como, eu peguei esse material todo, levei ele fora do país, discuti com pessoas no serviço onde eu fiz minha formação fora do país, tudo para ela. Eu não estou enganado, isso aqui isso aqui é doença, é isso mesmo, tal. Curou. E sem fazer tratamento? Esse daí não fez tratamento, nessa recidiva dele. Tá. Esse é o único paciente que eu não tenho uma explicação racional para ele ter curado. A teoria do vírus que ele possa causar uma doença poderia servir para o reverso? Teoricamente sim, mas você veria isso com muito mais frequência, né? Provavelmente. A gente não vê isso. Agora, com o SARS-CoV-2, existem alguns trabalhos em relação a linfomas. Se eu não me engano, linfomas Hodgkins. Mas isso ainda é muito preliminar, não dá para dizer. Não dá para dizer que se existe uma provocação do sistema imune? Não dá para dizer, É uma doença ainda que a gente precisa conhecer muito, ainda com muito mais detalhes. Porque provavelmente a cura desse menino veio do sistema imune, do seu próprio sistema imune. Sistema imune, enfim,
Não sei. E, Realmente não sei dizer, e mas quando a ocorreu. gente pensa então nos futuros tratamentos, uma vez que isso não está estabelecido ainda, pode ser que uma provocação do sistema imune seja interessante para que a gente mate um câncer por nós Sim, mesmos, né? sim, 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 sim. Outras terapias que estão por vir, a imunoterapia, acertar a célula-alvo, os, as terapias com células germinativas, né, célula-tronco, inclusive até manipulação genética. O que o senhor espera das terapias para o câncer nos próximos 5 a 10 Vai anos? haver uma mudança completa. A mudança de hoje em dia, né, de hoje, que nós estamos vivenciando no momento, é o caminho para os tratamentos-alvo. Os tratamentos-alvo, eles são tratamentos dirigidos a anormalidades que a célula contém, mas eles ainda não são tratamentos que viram a chave do que está errado. Isso vai vir com tratamentos de interveniência genética. Genético. Essa já está ocorrendo em algumas situações não oncológicas, isso é até real, e provavelmente em uma década por aí vão começar a ter exemplos disso saindo para a prática médica de uma maneira mais consistente. Mas esse será o grande futuro de tudo, né? Você pega um paciente portador do gene de câncer de mama, né, BRCA1, e você vai lá e modifica o gene. E daqui quanto tempo o senhor espera que isso esteja realmente funcionando? Eu acho que é difícil dizer isso, né? O crescimento, essas coisas são muito complexas, né? Extremamente complexas, né? Teoricamente parece muito simples a gente falar. Isso não vai acontecer de uma maneira consistente antes de 2 décadas. Mas a maneira como a coisa está evoluindo hoje em dia, 2 décadas é uma boa espera. Agora, antes de ir para a última pergunta, eu fico numa dúvida filosófica, né? Provavelmente o senhor já viu muitos casos de sucesso, mas também acompanhou, talvez, histórias de insucesso que devem ter ficado, talvez, até mais marcadas aí na tua memória. Quando o senhor pensa assim, um aprendizado de ver, né, uma criança que tem uma vida pela frente, né, milhares de possibilidades, sendo impactada por uma doença, o senhor acredita muito mais no pré-determinismo ou na aleatoriedade? O que determina o futuro dessa criança? É alguma coisa que estava determinada? E não estou dizendo nem em relação só ao câncer, né? A vida, ela é feita por um pré-determinismo ou pela aleatoriedade? É difícil dizer isso, né? Eu poderia até usar uma resposta dentro das minhas convicções religiosas, mas eu ainda tenho muito pouco conhecimento delas, tenho que procurar estudar um pouco mais para poder ver se eu explico um pouco melhor essa coisa toda, né? Mas o fato é que talvez, né, se você olhar, por exemplo, as linhas kardecistas, né, a pessoa nasce com uma determinação dentro desse mundo. As coisas não sejam tão aleatórias assim, você já nasce de uma maneira como você vai ser. Por outro lado, vamos para o lado científico mais forte da coisa. Você tem linhas de explicação darwinistas e lamarquistas. O Lamarck foi massacrado pelas teorias darwinianas e hoje em dia ele vem sendo um pouquinho até Mas ressuscitado. aceito. O que é a verdade disso, né? Acho que você não tem verdades absolutamente verdadeiras, digamos assim, no sentido de serem únicas, né? Provavelmente todas as coisas têm uma grande imbricação uma com a outra e é aí que a gente vai. Acho que a gente tem de ser aberto para aceitar tudo, aceitar todas as informações e ver como tudo isso se interrelaciona, como tudo isso flui. A questão da criança, você comentou no começo, né, dessa parte agora, sobre você pegar uma criança, ter um fracasso terapêutico, etc. Existem várias coisas no meio, mas você imagine que desde que nós pusemos os pés nesse mundo, nós somos treinados a saber que nós vamos morrer, nossos filhos vão ficar, assim como nossos pais morrerão e nós ficaremos. Quando perder um ente querido, ter um ente querido ameaçado, é sempre muito difícil, mas quando essa lei natural da vida se altera, a coisa é muito mais dolorosa e de longe a gente pode imaginar a dor que se passa na mente de quem, ou no íntimo de quem enfrenta uma situação dessa. Né? O senhor leva isso para casa? Como faz para lidar com isso, acompanhando
essas histórias? Gente, se você tem, veja, claro que você sofre, você, enfim, se angustia muitas vezes, mas isso tem de ser vivido na sua intimidade. Você não pode fazer disso um dia a dia que se espalha a todos que convivem com você. E também, por outro lado, os pacientes, eles esperam de nós ações efetivas. Se eu choro na minha intimidade, mas frente ao paciente eu tenho de mostrar segurança e possibilidade de auxiliar da melhor maneira possível. Então isso a gente precisa se treinar um pouco, né? Perfeito, perfeitíssimo. E para finalizar, né, com toda essa sua bagagem, o que você aprendeu com a experiência da vida, que talvez é a melhor escola, né, mais até do que os livros, o que você poderia dar como um conselho, tanto para as mães que têm hoje crianças em tratamento oncológico, quanto com aquelas pessoas que têm medo, né, de, por acaso, tropeçar com um obstáculo oncológico alguma vez na vida? Teria algum conselho que, com esse todo aprendizado, o senhor poderia falar para essas pessoas? Eu acho que sempre você tem que ser que nem o sapo na beira da lagoa, né? Você tem o sapo na beira da lagoa, põe os pezões no chão, assim, plantadões no chão, mas sempre olhando para o céu, né? O olhar dele é lá para cima, mas os pés estão plantados no chão. A vida tem de ser assim, né? Nós temos de estar fixados na realidade, mas sempre olhar para frente com esperança, com fé, com otimismo e com luta. São lutas que valem a pena ser lutadas. Maravilha, senhores, essas são as palavras do Dr. Vicente. Obrigado mais uma vez pela sua fabulosa, gloriosa presença. Dr. Vicente, se as pessoas que querem fazer programa de residência médica ou querem ter mais contato com o senhor, como é que a gente poderia deixar algum canal de contato? Eu sou professor da USP, né? Eu trabalho no Hospital Albert Einstein também. Enfim, tanto essas duas instituições oferecem treinamentos, etc., com características um pouco diferentes, mas, enfim, essas coisas são muito divulgadas, né? Se você buscar lá treinamento em oncologia pediátrica, oncologia de adulto, informação geral, você vai encontrar todo esse caminho. Eu sempre digo aos mais jovens assim, que eles não pulem etapas, sigam as etapas. Você tem de ser exposto a absolutamente tudo na sua vida, para você fazer as suas escolhas bem feitas. Eu, uma época, achei que queria ser psiquiatra. Eu flertei com tudo, cardiologia, psiquiatria. E para fazer psiquiatria eu achava que precisava ser psicólogo. E aí eu entrei numa faculdade de psicologia também, fiquei 6 meses, aí vi que aquilo não era para mim. Então eu acho que as pessoas têm de se expor a tudo e hoje em dia há múltiplas e múltiplas opções para isso. Perfeitíssimo. Obrigado, Dr. Vicente, mais uma vez. Senhoras e senhores, desfrutem desse glorioso, fabuloso episódio com o Dr. Vicente. Obrigado mais uma vez pela presença. Nosso prazer.